Você evita café depois das 6. Não bebe álcool antes de dormir. Apaga a televisão mais cedo do que costumava. Às vezes, vai para a cama antes das 10, achando que quanto mais cedo deitar, melhor vai dormir. Tenta fazer tudo certo e mesmo assim acorda às 2, às 3 da manhã, sem barulho, sem motivo aparente. O quarto está escuro, a casa está em silêncio, mas o seu corpo está acordado como se fosse meio-dia. Boca seca, coração um pouco mais acelerado do que deveria estar naquele horário. Uma sensação estranha de calor no torso que impede de encontrar uma posição confortável. Você vira para o lado esquerdo, depois para o direito. Olha para o teto. O relógio marca 2h14. Você pensa, se eu conseguir dormir agora, ainda dá tempo. Mas o sono não volta, não da forma que deveria. Então você fica ali, calculando quantas horas restam antes do alarme, pensando no dia seguinte, levantando para beber água, voltando para a cama, virando de novo, olhando para o teto de novo. E de manhã você se levanta carregando esse peso familiar, o cansaço de quem dormiu horas, mas não descansou de verdade, a cabeça pesada. O dia começando antes de você estar pronto para ele. Você já tentou melatonina, chá de camomila, apagar as luzes mais cedo, tirar o celular do quarto, banho morno antes de dormir. Nada funcionou de forma consistente. A semana começa com esperança e termina com mais uma madrugada olhando para o teto. Aqui está o que ninguém te contou. A resposta, na maioria das vezes, não está no que você faz depois de deitar, está no que você comeu antes. E em especial, em um alimento que quase todo homem acima de 50 consome à noite, sem fazer ideia do que ele faz com o sono algumas horas mais tarde. Não é o álcool, não é a cafeína, é algo que parece completamente inofensivo, algo que muitas vezes é escolhido justamente porque parece a opção mais leve, mais segura, mais responsável para fechar a noite. Neste vídeo eu vou te mostrar qual é esse alimento, por que ele age dessa forma especificamente depois dos 50 e o que você pode fazer no lugar dele a partir de esta noite. Meu nome é Doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que uma parcela significativa dos homens acima de 50 que lutam com o sono fragmentado está cometendo um erro silencioso na alimentação das últimas horas do dia. E esse erro age exatamente no meio da noite, quando o sono deveria estar no seu ponto mais profundo. Fico por aqui com frequência respondendo comentários, porque cada história que chega até mim me ajuda a entender melhor o que as pessoas realmente precisam saber. Então, se esse vídeo tocar em algo que você está vivendo, não deixa de me contar nos comentários. Eu leio cada um. Neste vídeo, vou te mostrar os 3 erros alimentares noturnos que sabotam o sono de homens acima de 50 e as 3 mudanças práticas que você pode começar a aplicar ainda esta noite. Vamos começar! Pense no sono como um programa de restauração que roda toda noite no seu organismo. Aos 30 anos, esse programa roda completo, do início ao fim, sem interrupção. As fases se sucedem em ordem, com a profundidade certa, no tempo certo. O corpo acorda reparado. Depois dos 50, esse programa começa a mudar. Não para de funcionar, mas começa a pular etapas. E as partes que pula são exatamente as mais importantes. As fases de sono profundo, onde o corpo repara tecidos, consolida memórias e regula o que precisa ser regulado para o dia seguinte.
É como se o programa começasse a rodar normalmente e fosse interrompido antes de concluir as etapas mais críticas. Às 2 da manhã, quando deveria estar no seu pico de restauração, ele trava e o corpo acorda. O que muda especificamente no sono após os 50 é a profundidade e a continuidade dos ciclos. O sono fica mais leve, os despertares noturnos ficam mais frequentes e a capacidade de voltar a dormir depois de acordar, que aos 30 era quase automática, passa a levar tempo, às vezes muito tempo. Isso não é fraqueza, não é exagero, é uma mudança real na arquitetura do sono que acontece com a grande maioria dos homens nessa faixa de idade e que a ciência do sono já documenta há décadas. O problema é que muitas das soluções mais conhecidas, melatonina, chá, banho morno, têm um efeito limitado quando existe um fator ativo que está perturbando o organismo durante a madrugada. Um fator que não vem do barulho da rua, não vem do celular, não vem da cabeça que não para de pensar. Vem do processo digestivo e metabólico, ainda em curso, enquanto o corpo deveria estar em silêncio restaurador. E esse processo começa com o que estava no seu prato ou na sua mão, algumas horas antes de deitar. Me conta nos comentários, você acorda no meio da noite ou tem dificuldade para adormecer? E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Preciso te alertar sobre 3 armadilhas noturnas que estão sabotando o seu sono sem que você perceba. E a primeira delas está escondida justamente no alimento que parece mais inofensivo de todos: o carboidrato disfarçado. Vamos falar do hábito mais comum e do mais mal compreendido entre os homens acima de 50. O pão integral com frios no jantar. O punhado de bolacha, água e sal antes de dormir. O mingau de aveia com mel, que parece uma escolha saudável. A fatia de torrada porque algo leve para não dormir com fome sempre pareceu uma ideia razoável. Esses são alimentos que aparecem no final do dia de quase todo homem que está tentando cuidar do sono. A lógica parece sólida. É pouca coisa, é leve, vai digerir rápido. É uma escolha cuidadosa. Mas há uma parte dessa lógica que está incompleta. E essa parte que falta chega às 2 da manhã, quando o problema já está instalado e você está olhando para o teto sem entender o motivo. Carboidratos refinados causam uma elevação rápida da glicose no sangue. O organismo responde liberando insulina para normalizar essa glicose. Nas horas seguintes, exatamente quando o sono deveria estar nas fases mais profundas e restauradoras, essa glicose cai, às vezes de forma rápida, às vezes de forma abrupta. Quando isso acontece durante a madrugada, o organismo interpreta como um sinal de alerta, não de perigo grave, mas de instabilidade metabólica que precisa ser corrigida. Pesquisas sobre metabolismo noturno indicam que essa oscilação glicêmica é um dos fatores mais frequentemente associados ao despertar involuntário entre 1h30 e 3 horas da manhã, especialmente em homens acima de 50, cuja resposta insulínica tende a ser mais lenta e menos precisa do que em idades anteriores. O resultado é aquele padrão familiar. O coração acelera levemente, o corpo acorda, a boca está seca, o calor incomoda e a pessoa fica sem entender por quê. Não tem barulho, não tem motivo óbvio. Tem química e uma sequência de eventos que começou horas antes, com aquela escolha que parecia completamente razoável. Mas esse não é o único hábito que está sabotando seu sono. O segundo é ainda mais silencioso e quase todo homem faz antes de deitar: a janela que fechou cedo demais. O dia foi longo, o jantar atrasou, são 20 horas, 21 horas.
às vezes mais tarde ainda. A fadiga já está instalada, aquela fadiga de fim de dia que pesa nos ombros e nos olhos ao mesmo tempo. A cama chama, e a lógica diz: estou com sono, então é hora de dormir. Por que esperar? O problema é que sono e capacidade de restauração não são a mesma coisa. Adormecer é uma coisa, entrar nas fases de recuperação profunda é outra, e essa segunda é a que realmente importa para o descanso de verdade. Ela depende de o organismo ter feito uma transição adequada do estado de funcionamento para o estado de recuperação. E essa transição não acontece de forma instantânea. A digestão é um processo ativo. Ela consome energia, mantém o sistema gastrointestinal em operação e sinaliza ao organismo que ainda há trabalho em andamento. Quando a pessoa deita com esse processo nos estágios iniciais, o corpo não consegue completar a transição para o modo de recuperação profunda. Ele pode adormecer, mas parte da energia segue alocada na digestão e as fases mais restauradoras do sono ficam comprometidas. Estudos sobre higiene do sono e ritmo circadiano sugerem que uma distância mínima entre a última refeição e o horário de dormir tem papel relevante na qualidade das fases iniciais do sono, e que esse papel se amplia progressivamente com o avanço da idade. O metabolismo noturno fica mais lento. A janela de transição precisa de mais tempo para se completar. Jantar às 21 horas e ir dormir à meia-noite pode parecer distância suficiente. Mas para um organismo acima de 50, com metabolismo noturno mais lento, essa janela pode simplesmente não ser suficiente para que a transição aconteça de forma completa e o sono pague o preço disso. E o terceiro erro é o que mais me surpreende quando converso com pessoas que não conseguem dormir bem, porque é exatamente o que elas fazem tentando ajudar o sono delas. A troca que não trocou nada. Em algum momento, o homem percebe que talvez a alimentação noturna esteja interferindo no sono e decide agir. Em vez do jantar completo com arroz e feijão, faz uma torrada com queijo. Em vez do prato cheio, come um mingau de aveia com mel. Troca o jantar pesado por um lanche que parece menor, mais leve, mais consciente. A intenção é boa, a lógica parece consistente, o volume reduziu, o cuidado aumentou, mas a categoria do alimento não mudou. Torrada, biscoito salgado, pão integral, mingau de aveia, todos são carboidratos com índice glicêmico moderado a alto e produzem o mesmo efeito de pico e queda de glicose que o jantar completo, às vezes de forma ainda mais rápida, por serem mais processados e de digestão mais veloz. O organismo não avalia a quantidade que entrou, ele responde ao tipo de combustível, e quando o combustível é carboidrato refinado, pouco ou muito, a sequência glicêmica noturna é a mesma. Evidências sobre a relação entre composição alimentar e qualidade do sono indicam que é a natureza do alimento e não apenas o volume que determina o impacto nas fases noturnas de recuperação. Trocar a quantidade sem trocar a categoria do alimento é, na prática, uma troca de embalagem. O conteúdo permanece e o efeito nas madrugadas também. Carlos tem 63 anos, é contador aposentado e mora em Porto Alegre. Nos últimos 2 anos, ele acorda toda noite entre 2 e 3 horas da manhã, com frequência de 4 a 5 vezes por semana, quase como um alarme interno que ninguém pediu para instalar. Boca seca, coração um pouco acelerado, uma sensação de calor no torso que dificulta encontrar posição. Às vezes levanta para beber água, às vezes fica rolando por mais de 1 hora até conseguir voltar a dormir. Carlos não bebia café depois das 6, não usava o celular na cama. Tentou melatonina,
não funcionou como esperava. Tentou chá de camomila, ajudou nas primeiras semanas, depois o efeito foi embora. O que Carlos não associava era o jantar habitual: pão integral com frios às 21 horas, seguido de um copo de suco de caixinha que ele tomava porque ajudava a fechar a noite. Às vezes, ainda acrescentava um biscoitinho antes de dormir. Algo leve, achava ele. Estava, de fato, alimentando exatamente o ciclo que o acordava às 2 horas da manhã, toda noite. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. Agora que você entende o que estava no caminho, deixa eu te mostrar o que fazer em cada um desses pontos. A janela das 3 horas. A mudança mais simples começa com o horário e com uma decisão que você pode tomar ainda hoje. A ideia é encerrar a última refeição pelo menos 3 horas antes de ir para a cama. Se o horário habitual de dormir é 22 horas, o jantar deve ser encerrado até às 19 horas. Essa janela não é arbitrária, ela corresponde ao tempo que o processo digestivo principal precisa para entrar em fase de desaceleração e permitir que o organismo comece a transição consistente para o modo noturno de recuperação. Por que isso funciona? Com essa distância entre a refeição e o sono, o organismo chega ao momento de deitar com o processo digestivo suficientemente avançado. A energia que estava sendo usada na digestão começa a ser redirecionada. O sistema nervoso autônomo inicia a transição do modo de funcionamento para o modo de recuperação, uma transição que precisa de tempo e que, quando interrompida pelo jantar tardio, resulta em sono mais leve e mais fragmentado. Pesquisas sobre ritmo circadiano e metabolismo sugerem que homens acima de 50 se beneficiam especialmente dessa janela ampliada, porque o metabolismo noturno fica progressivamente mais lento com a idade e o tempo necessário para a transição aumenta junto com os anos. O que funcionava com 1 hora de intervalo aos 35 pode precisar de 3 horas aos 62. Como começar esta noite? Primeiro, identifique seu horário habitual de dormir. Segundo, subtraia 3 horas. Esse é o seu novo horário limite para encerrar o jantar. Terceiro, se sentir fome depois deste horário, opte por água, chá sem cafeína ou uma pequena quantidade de proteína leve, que é exatamente o assunto da próxima mudança. Muitos relatam que nas primeiras semanas com esse ajuste simples, os despertares noturnos ficam menos frequentes e o despertar espontâneo entre 1h30 e 3 horas da manhã começa a ceder gradualmente, não de um dia para o outro, mas de forma progressiva, à medida que o organismo readapta o padrão metabólico da madrugada. Mas a segunda mudança é a que costuma fazer a maior diferença, especialmente para quem acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir: a troca estratégica. Agora vamos falar do que colocar no prato no lugar do carboidrato refinado, porque a janela das 3 horas só resolve metade do problema se o alimento consumido antes dela continuar sendo o errado. A substituição é direta: trocar o carboidrato de alto índice glicêmico por alimentos com menor impacto na glicose noturna. Proteína magra, gordura saudável e vegetais não amiláceos. Ovo mexido com azeite, frango grelhado, peixe, queijo branco, abacate, um punhado de castanhas ou nozes,
vegetais refogados, abobrinha, brócolis, vagem, couve. Esses são os aliados do sono que raramente aparecem nas listas de dicas para dormir melhor, mas que evidências sobre metabolismo noturno colocam entre as escolhas alimentares com maior impacto na continuidade do sono. Por que funciona? Proteínas e gorduras saudáveis não causam o pico de glicose seguido de queda abrupta que os carboidratos refinados provocam. Elas entram no processo metabólico de forma mais gradual e estável. A glicose se mantém em níveis constantes durante a madrugada, eliminando o sinal de instabilidade que o organismo interpreta como emergência e que dispara o despertar às 2 horas. Evidências sobre a relação entre composição alimentar e sono em adultos mais velhos indicam que a estabilidade glicêmica noturna está consistentemente associada a uma melhor continuidade do sono, menos despertares, fases mais profundas e maior sensação de descanso pela manhã. Não como efeito secundário, mas como consequência direta do tipo de combustível disponível para o organismo durante a madrugada. Para quem sente aquele calor noturno sem causa aparente, ou o coração levemente acelerado ao acordar no meio da noite, 2 sintomas frequentemente associados à instabilidade glicêmica, a mudança na composição do jantar costuma ser o ajuste com impacto mais rápido e mais perceptível. Como implementar esta noite? No jantar, priorize uma fonte de proteína combinada com vegetais. Elimine ou reduza pão, arroz, macarrão e biscoito do período noturno, especialmente depois das 19 horas. Se precisar de algo após esse horário, um pequeno punhado de castanhas ou uma fatia de queijo branco tem impacto glicêmico muito menor do que qualquer carboidrato processado. E a terceira mudança é a que une tudo e que a maioria dos homens nunca considera porque parece pequena demais para fazer diferença real: o ritual de desaceleração. O terceiro ajuste não é sobre o que você come, é sobre o que você faz nos 20 minutos depois de comer. E por que esse intervalo importa mais do que parece? A ideia é criar um período deliberado de transição entre o fim do jantar e o início das atividades que precedem o sono. Sem telas, sem sobremesa imediata, sem retornar ao trabalho, às notícias ou ao celular. Apenas um espaço intencional entre a alimentação e o resto da noite. Esse período tem uma função específica: sinalizar ao organismo que o processo de alimentação e digestão está sendo encerrado e que o modo noturno de recuperação está começando. O corpo e o cérebro não fazem essa transição de forma automática. Eles precisam de pistas, e as pistas que recebem nos primeiros minutos após o jantar determinam, em grande parte, com que eficiência o sono vai chegar. Por que isso importa? Evidências sobre higiene do sono sugerem que a transição entre alimentação e sono não deve ser abrupta, especialmente para o público acima de 50, em que o sistema nervoso autônomo responde de forma mais eficiente quando tem um período gradual de desaceleração ao fim do dia. Ir direto do jantar para a televisão, do jantar para o celular ou do jantar para a cama significa não dar ao organismo o tempo de redução de estímulos que ele precisa para iniciar a preparação para o sono. O cérebro começa a preparar o terreno para dormir antes de você deitar, e essa preparação começa muito antes do momento em que você fecha os olhos. Como implementar esta noite? Ao terminar o jantar, faça uma caminhada leve de 10 minutos pelo quarteirão ou pelo corredor de casa, ou simplesmente sente em um ambiente calmo com luz baixa. Evite retornar ao celular, ao computador ou à televisão por pelo menos 15 minutos após comer.
Use esse intervalo para algo de baixa estimulação, leitura tranquila, conversa calma, alguns minutos de respiração pausada. Esses minutos não são tempo perdido, são um investimento que prepara o terreno para as horas seguintes. Muitos relatam que adormecem com mais facilidade e acordam menos vezes durante a noite quando adicionam esse ritual simples à rotina, mesmo sem fazer mais nenhuma outra mudança além das duas anteriores. É o terceiro ajuste que conecta os outros dois e torna o efeito mais consistente ao longo do tempo. Ana tem 66 anos. É professora universitária aposentada e mora em Recife. O padrão era parecido com o de muitos. Acordava no meio da noite com frequência e o sono da segunda metade da noite era sempre mais leve e fragmentado do que o início. Ela não tomava nenhum medicamento para dormir e preferia não começar. Por indicação de uma pesquisa sobre alimentação e qualidade do sono em adultos mais velhos, ela fez duas mudanças ao mesmo tempo. Antecipou o jantar para as 18h30 e substituiu o biscoito salgado do lanche noturno, que consumia quase todo dia por volta das 21h, por um pequeno punhado de castanhas. Nas primeiras semanas, não notou diferença imediata. Na terceira semana, percebeu que estava acordando menos vezes durante a noite. Na quarta, que quando acordava, voltava a dormir com mais facilidade. Ana não mudou mais nada na rotina, só a janela e a troca, e foi suficiente para que o padrão mudasse. Lembra do Carlos que eu mencionei no começo? O contador aposentado de Porto Alegre que acordava toda noite entre 2 e 3 horas, com o coração levemente acelerado, a boca seca, sem entender por quê? Carlos estava somando mais uma madrugada, olhando para o teto enquanto o ciclo continuava, noite após noite, sem que ele soubesse o que estava alimentando esse padrão. Se Carlos soubesse o que você sabe agora, que o pão com frios às 21h e o suco de caixinha antes de dormir eram o gatilho direto daquele despertar noturno, ele teria antecipado o jantar, trocado o carboidrato por proteína e gordura saudável e criado aquele intervalo deliberado de desaceleração antes de deitar. E o ciclo que se repetia há 2 anos poderia ter sido interrompido muito antes. Você tem essa informação agora. A diferença é que você ainda pode agir esta noite. Testa esse hábito por 7 noites seguidas. Jantar até às 19h, sem carboidrato refinado depois disso. E volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.